Foram 36 anos de sofrimento, de espera de um tango triste. O caminho da Argentina rumo ao tri mundial é digno de um roteiro de filme de Hollywood. Messi, o craque argentino, esteve por anos essa mescla de alegria e choro, frustração e redenção, até a conquista triunfante. É essa fantástica história que nós vamos te contar agora. Eu sou o Luiz e esse é o Powerfoot. Deixa aí seu like, ative as notificações e bora rodar a vinheta. Que o maior rival da Argentina é o Brasil, todo mundo sabe. Mas se tratando de Copa do Mundo, o grande algoz é a Alemanha. E nesse caminho rumo ao tri do Mundial, desfechos históricos aconteceram, tá? Os hermanos e os germânicos se enfrentaram 7 vezes mundiais, sendo que 3 desses encontros aconteceram em finais. Na final de 1976, no México, o Brown fez o primeiro gol para a Argentina, no primeiro tempo. No segundo, ampliou com o Jorge Valdano, mas a Alemanha iniciou uma reação emocionante e o contragolpe veio rápido. Rummenigge e Rüdiger empataram com 2 gols originados de escanteios pelo lado esquerdo. E depois de 3 minutos, Maradona deixou a sua maior marca naquela partida. Uma assistência para Burruchaga fechar o placar em 3-2. Ali, os argentinos bicampeões do mundo se igualavam aos alemães em números de títulos mundiais. Tá? 4 anos depois, os dois países voltaram a se encontrar em nova decisão. Se em 86 foram protagonistas de um belo espetáculo, a final de 90 é citada por muitos como uma das mais entediantes da história. O que levou os ânimos da partida foram 2 expulsões para o lado argentino. Foi a primeira vez que um juiz apresentou um cartão vermelho numa final de Copa do Mundo. Entre as 2 expulsões, saiu o único gol de pênalti de Bremer, que selou o tricampeonato para os alemães. Pulando ali para 2006, nas quartas de final, a Argentina era uma das favoritas ao título e empatou por 1-1 contra os anfitriões alemães na época. Depois perdeu nos pênaltis. O jogo ainda seria marcado por uma confusão após o apito final. Passados mais 4 anos, na África do Sul, os dois países novamente se encontraram. Comandada por Maradona, a Argentina levou uma sonora goleada por 4-0 da Alemanha nas quartas de final. E chegado no Brasil, em 2014, onde nós brasileiros temos um trauma um pouco gigantesco, né? Um Maracanã lotado. A Argentina, que não conquistava um título desde a Copa da América de 93, seguiu em jejum. Mário Götze foi o destaque alemão com um gol da vitória, na prorrogação ainda, o que confirmou a vantagem histórica dos alemães sobre os argentinos em Copas do Mundo. Só que essa saga teve outro paralelo, ou seja, competições que, de certa forma, amadureceram a seleção para o caminho do tri mundial. E nesse caso, especialmente, é a Copa América. Em 2007, na Copa América, na Venezuela, a Argentina era ampla favorita para o título e disputou com o Brasil a final, e tinha o jovem Messi como um dos grandes astros do lado de Tevez, Crespo, Ayala e Mascherano. Mas com gols de Júlio Batista, o gol contra de Ayala e o terceiro de Daniel Alves, o Brasil levou o 8º título e manteve a Argentina na fila. E já em 2011, a Copa América foi na Argentina, e a seleção cai diante do Uruguai, numa noite em que o Messi foi parado e o Carlitos Tevez virou vilão, sendo eliminada nos pênaltis após o empate de 1-1 no tempo normal e ampliando ainda mais o jejum de títulos. O jejum e o drama continuariam na Copa América de 2015, no Chile, onde novamente nos pênaltis, com direito à cavadinha de Alexis Sánchez, o Chile foi liberto da opressão e garantiu o primeiro título e a fundos argentinos, deixando o Messi com o 3º vice após a derrota na Copa América de 2007 e no Mundial de 2014. Por incrível que pareça, no ano seguinte, 2016, teve outra Copa América, agora nos Estados Unidos, em comemoração ao centenário da competição, e novamente a Argentina chega à final contra o mesmo Chile e é eliminada novamente nos pênaltis, tendo o Messi errado uma cobrança. Essa partida foi marcada pela declaração do craque argentino que ia se aposentar da seleção, fato que inclusive depois ele desistiu, tá? Mas o tango triste argentino ainda ia continuar, tá? Chegado 2019 e com o fiasco da Copa do Mundo de 2018, o jovem auxiliar técnico de Jorge Sampaoli, o Lionel Scaloni, assume o time com algumas reformulações e inaugura o seu comando na Copa América no Brasil, terminando em 3º lugar e perdendo para a seleção canarinho
na semifinal. Porém, foi a partir de 2021 que a seleção argentina começou a pressentir que os ventos estavam mudando, de que poderia retomar a sua grandeza de décadas passadas, poderia configurar novamente entre as principais seleções do mundo. E foi, então, o que realmente aconteceu. Na Copa América deste ano, novamente sediado no Brasil, não poderia ser um cenário melhor para os hermanos, né? Eliminou o Brasil em pleno Maracanã e sagrou-se campeã pela 15ª vez e erguendo um título após 28 anos. O ano e a confiança abundaram o elenco, porque no ano seguinte, no torneio do Finalíssima, que disputava o campeão da Copa América e da Europa, a Argentina venceu a Itália por 3-0. Eis o cenário ideal para chegar com total confiança na Copa do Mundo do Catar e conquistar o tri mundial. Dá para dizer que a habilidade e a expressividade são duas características muito preciosas do tango e do futebol, né? Para se dançar bem e para conquistar uma Copa do Mundo é preciso muito manejo nos pés e cabeça para sofrer. E a Argentina teve na Copa do Mundo de 2022. Em uma cobrança de pênaltis que terminaria em 4-2 após um 3-3 no tempo regulamentar e prorrogação, saiu dos pés do Montiel o último passo da Argentina que consagraria a última dança de Lionel Messi em Copas do Mundo com o título. O caminho dessa valsa, ou melhor, desse título, começou como os argentinos detestavam, mas vivem bastante: o sofrimento. Diante de uma inofensiva Arábia Saudita, o Messi começou a reescrever sua história com a albiceleste de maneira sofrível. Apesar do gol marcado, ele teve que sair de campo com uma derrota por 2-1 de virada e olhares desconfiados do mundo inteiro. Contra o México, precisando da vitória, os comandados de Lionel Scaloni fizeram o dever de casa e com uma vitória por 2-0, gols de Messi e Enzo Fernandes, a reação aí começou, tá? Logo ela se concretizou, com uma vitória diante da Polônia, pelo mesmo placar, inclusive 2-0. Dessa vez marcados por McAllister e Julián Álvarez, mas o sofrimento estava longe de acabar. Tá? Classificado para o mata-mata, sofreu para segurar a Austrália em uma vitória por 2-1. E o baile, que parecia não querer acabar, seguiu com seus requintes de crueldade nas quartas de final. Tá? Em um 2-2 diante da Holanda, no tempo regulamentar e prorrogação, o déjà vu de 2014 retornou decisão por pênaltis. Novamente com um goleiro argentino, mas dessa vez Dibu Martinez, que operou o milagre, tá? Com o Brasil fora, restou a Croácia, lá nas semifinais. Com uma vitória por 3-0, qualquer um achava que o pior já tinha passado. Mas o argentino, que agonizou por 36 anos, sabia que nada do que tinha acontecido antes estaria perto do que ocorreu na final. Chegando na final, e quando tudo parecia resolvido, depois dos gols de Messi e de Maria, e a arquibancada já não suava sofrimento, Kylian Mbappé apareceu com uma sombra e em acréscimos de prorrogação comemorou gol 3 vezes. O sofrimento argentino nunca foi tão grande quando o árbitro polonês apitou e sinalizou as cobranças de pênalti. O tango tinha chegado ao ápice e qual seria o final daquela melodia? Até que Coman e Tchouaméni desperdiçaram suas cobranças. Messi, Dybala e Paredes fizeram o que precisavam e na última cobrança, Montiel colocou a estrela número 3 na camisa da Argentina, dando fim a um extenso tango dançado por tantos pés, por 36 anos até o título. Gostou desse caminho sofrido da Argentina rumo ao tri mundial? Então comenta aqui embaixo, deixa seu like e ative as notificações. E eu te espero na próxima.